Boa noite, irmãos. Mais uma quarta-feira em que a gente tem a oportunidade de continuar aprendendo a respeito da palavra do Senhor. E nessa quarta-feira nós continuaremos com a série a respeito da Igreja de Cristo. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre a Igreja de Cristo e o problema do mal. Que você possa pegar a sua Bíblia, o seu caderno e prestar atenção na aula, fazer as suas anotações e vamos aprender juntos. Boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Por que é que existe o mal e o sofrimento no mundo? Se Deus existe e Deus é tão bom quanto nós imaginamos que é, melhor dizendo, Deus é a terra, o mal caminha ao lado do homem. Nós encontramos guerras, nós encontramos sofrimentos, pobreza, doenças, pandemias, pessoas machucando pessoas, pessoas agredindo pessoas, pessoas matando pessoas. Às vezes, naquele círculo onde deveria existir mais amor, mais respeito, esposo mata esposa, esposa mata esposo, pais matam filhos, filhos matam pais, pessoas matam para roubar. De vez em quando acontece uma calamidade como aquela que eu preguei recentemente aqui, tsunamis, pandemias como essa que nós estamos vivendo, o coronavírus, uma pandemia que vai ficar para a história da humanidade. As gerações que vieram depois da gente tomarão ciência do que aconteceu em 2020, o ano em que a Terra parou, o mundo parou. Enfim, se Deus é tão bom e Deus é todo poderoso, por que é que Ele permite o mal e o sofrimento no mundo? É sobre isso que nós iremos estudar nesta noite. A Igreja de Cristo e o problema do mal. A Igreja de Cristo e o problema do mal. Esse tema é um dos temas mais importantes da teologia e da filosofia. Eu só não digo que é o mais importante, porque o mais importante é Deus. Tirou Deus, esse é o grande tema de debate na teologia e na filosofia. O problema do mal, o problema do sofrimento humano. É um tema tão abrangente, tão pertinente, tão central na filosofia e na teologia, que há uma área na teologia só para discutir esse problema. Tanto na teologia como na filosofia. Há uma área específica onde as pessoas se debruçam sobre esse tema, suas nuances, seus desdobramentos. Alguns ficam expert nessa área, que é chamada de teodiceia. No caso da teologia, os teólogos se debatem para tentar explicar esse Deus bom e todo-poderoso e o mal que existe. E só para você ter uma ideia, todas as filosofias do mundo, todas as teologias do mundo, todas, não só a cristã, teologia muçulmana, teologia budista, todas as teologias do mundo, falam, debruçam, estudam e têm algo a dizer sobre o problema do mal e do sofrimento humano. Então veja que é um tema muito abrangente. No cristianismo, nós temos grandes teólogos que escreveram muito sobre isso. Muito. Isso desde os primórdios. Aliás, se você for na Bíblia, e é claro que nós usamos sempre a Bíblia, esse é um dos temas presentes em toda a Bíblia. Nós temos livros na Bíblia que foi escrito para tratar desse tema, do problema do mal. Quer ver um exemplo? O livro de Jó. O livro de Jó foi escrito para tratar desse problema. E no caso da Bíblia, no caso dos cristãos e da própria Bíblia, a dificuldade é maior ainda. Por quê? Porque nós cremos num Deus todo-poderoso, um Deus bondoso que nos ama. E como é que vamos conciliar um Deus bondoso, todo-poderoso que nos ama, com o sofrimento e o mal que bate na nossa porta? Essa semana tem sido um pouco difícil para nós, para as nossas igrejas, porque
O coronavírus, que já vinha batendo na nossa porta há alguns meses, agora está bem próximo da gente. E todos ficamos com medo, ficamos receosos, porque o mal está batendo na nossa porta. Morrendo 1.200 pessoas por dia no nosso Brasil, no nosso país. Não sei quanto é que está o número agora de óbitos, mas me parece que passou de 40 mil, eu não tenho acompanhado. Enfim, como explicar isso, nós que somos cristãos? Como é que eu consigo conciliar a minha fé num Deus Todo-Poderoso, num Deus Todo-Bondoso e o mal que bate à minha porta? Meus irmãos, esse é um tema tão importante que muitas pessoas perdem a fé justamente nesse problema. Tanto aqueles que se debruçam e estudam sobre isso, quanto aqueles que não se debruçam, não estudam, mas quando o problema chega na sua porta, a primeira coisa que eles fazem é jogar Deus fora, é descartar Deus como se Deus não existisse. Isso aconteceu, por exemplo, com os judeus no Holocausto judaico. Muitos judeus dizem que hoje Israel é um país de grande número de ateus por causa do Holocausto, por causa do sofrimento que os judeus passaram no Holocausto nazista. 6 milhões de judeus mortos no mundo todo, 6 milhões de judeus mortos. Os judeus sobreviventes perderam a fé, porque eles não conseguem conciliar aquele sofrimento com Deus. Bom, eu não sei quantas pregações, quantos estudos eu irei dar sobre esse tema. Eu estou aqui hoje introduzindo para você esse tema. Repito, é um tema muito profundo, é um tema da teologia, um tema da filosofia e requer muitas outras aulas nesse tema. Mas hoje eu vou dar essa introdução, mas muito mais do que essa introdução, eu quero trazer para nós nesta noite que, em relação ao problema do mal, ao problema do sofrimento humano, o pastor Helder costuma dizer que para estudar isso como cristão, você tem que ter, em primeiro lugar, 3 atitudes que devem ser evitadas. Quando você vai estudar sobre o problema do mal e o problema do sofrimento humano, nós que cremos em Deus, a primeira coisa que tem que colocar na sua cabeça é evitar 3 atitudes que eu considero danosas para o cristão, nesse estudo do sofrimento do mal. A segunda coisa que eu vou mostrar para os irmãos são 5 verdades eternas. Então, 3 coisas que devem ser evitadas, 5 verdades eternas acerca desse tema e, por último, 3 promessas benditas. Então, nesse nosso primeiro estudo, repetindo mais uma vez, eu vou passar para os irmãos 3 coisas que devem ser evitadas no estudo acerca de Deus e o problema do mal. Vou mostrar 5 verdades eternas que a Bíblia nos mostra. E eu concluo com 3 promessas benditas, que são 3 aplicações importantes para a nossa vida. Então vamos começar. Meus irmãos, quando nós estudamos sobre o mal e o sofrimento humano, uma coisa que você deve começar colocando na sua mente, no seu coração como cristão, principalmente você, meu irmão, que nesse momento está cansado, sobrecarregado, você que está passando por uma luta, por um sofrimento, você que está passando por uma perda de um ente querido, você que está naquela batalha, sabe, por uma pessoa que você ama e que está contaminado com esse vírus ou que está com outro problema de saúde. Você que está numa luta, você que está vendo o mal bater na sua porta, a sombra tenebrosa da morte chegando perto da tua casa, da tua família. Essa verdade é fundamental para dar o pontapé inicial. Que verdade é essa? Como cristão, você tem que dizer para a sua mente e para o seu coração: o Deus Todo-Poderoso está no controle da vida dos seus filhos amados. O Deus Todo-Poderoso está no controle da vida dos seus filhos amados. Eu exijo
que o meu eu creia nisso, apesar das lutas e dificuldades. Eu não posso deixar que nenhuma dúvida me tire essa verdade do meu coração. Por pior que eu esteja espiritualmente, mesmo que eu esteja pecando, mesmo que eu esteja fora da vontade de Deus, mesmo que eu esteja fraco, espiritualmente falando, mesmo que eu não esteja com tanto ardor na fé, não importa a situação espiritual que eu esteja. Ou ao contrário, mesmo que eu esteja ardendo em fé, comprometido com Deus, com a obra de Deus, tanto faz. Eu não posso jamais permitir, em circunstâncias alguma, a dúvida de que o Deus Todo-Poderoso está no controle da vida dos seus filhos amados. A minha vida eu tenho que ter certeza que está nas mãos de Deus e Deus tem o controle. Hoje eu mandei um WhatsApp para o pastor Zé Luiz, lamentando, a irmã Anice está com o coronavírus, preocupado também com a saúde do pastor Zé Luiz, da sua casa. E eu disse isso para ele. Bom, nossas vidas... Ele falou para mim, eu falei para ele, Nossas vidas realmente estão nas mãos de Deus. Portanto, está em boas mãos. As circunstâncias não podem mudar essa verdade. O Deus Todo-Poderoso está no controle da vida dos seus filhos amados. Você tem que repetir isso para você mesmo. E quando vier o medo, e quando vier a dúvida, e quando vier a ansiedade, e quando vier o terror, quando vier o pavor, você diga para você mesmo. Não ouça o seu coração falando para você. Fale você para o seu coração. Coração, sossega, descansa. Você ainda vai louvar o Senhor. Você vai continuar louvando ao Senhor, melhor dizendo. Porque o Deus Todo-Poderoso está no controle da vida dos seus filhos amados. Essa é a verdade cristã. É bom você entender, nessa nossa introdução, que o mal, existem vários temas para estudar o mal. Como eu falei, precisa de outras aulas. Mas, por enquanto, você precisa entender que existe 3 tipos de males. 3 tipos de males no universo. Nós chamamos de mal natural, mas só que nós cristãos chamamos de mal natural diferente do que o mundo chama de mal natural. Para nós, o mal natural é aquele mal que não envolve a ação humana. Uma tempestade, um ciclone, um tsunami. Por exemplo, esse coronavírus, se não foi fabricado em laboratório, não envolveu a ação humana, é um mal natural. Agora, é natural só neste sentido, porque não envolve a ação do homem. Não foi o homem que criou o tsunami, não foi o homem que criou uma tempestade com raio e derrubou uma casa e matou várias pessoas. Não. É a natureza. Não é no sentido que o mundo ensina. É bom você entender isso. Porque o mundo, quando fala do mal natural, ele fala como sendo algo que pertença à vida e ao universo. É algo normal da vida, do universo. O mal não. O mal, nesse sentido, não é uma coisa natural. Não é uma coisa normal do universo que nós vemos. Não. Nós vamos ver isso em outra aula. O mal é uma coisa que foi imposta. O mal é um intruso que apareceu sem ser convidado. É como se fosse uma ferrugem no ferro. O ferro sem ferrugem, ele continua sendo ferro e sendo ferro melhor. Mas a ferrugem aparece no ferro. Você come, aparece no ferro. E se você deixa, o que acontece? A ferrugem come o ferro. Então o mal, para nós cristãos, é natural no sentido de não envolver a ação do homem. Mas não é natural no sentido que as outras filosofias, as outras teologias creem. Não, é natural como o ser humano morrer é natural, como as coisas naturais. Não, não é natural. Nesse sentido, para nós, não é. Segunda coisa, além do mal natural, existe o mal moral. Aí sim, que é o contrário do natural, como nós acabamos de pregar. O mal moral é aquele causado pelos homens, por agentes morais, pelos seres humanos.
como guerras, injustiça, escravidão, corrupção, mentira, roubar. Ou seja, o mal moral é causado por agentes morais. Não entra, por exemplo, os animais. Um leão, quando mata uma zebra, não é um mal moral, porque o leão não é um ser humano, não tem princípios morais, certo? Então existe o mal natural, aquele que não envolve a ação humana. Existe o mal moral, que é causado pelos homens, que infelizmente é o que o Brasil mais tem. E existe o mal espiritual, que é causado por Satanás e seus demônios. Então existe o mal natural, o mal moral e o mal espiritual, causado por Satanás e seus demônios. Então vamos ver em outra aula, mas só para adiantar para você, o mal ele é universal. Só existe hoje um lugar no universo onde não há mal. Só existe um lugar no universo onde não existe mais o mal, que é no céu, onde Deus está, onde Cristo está, onde o Espírito Santo está. No céu, ou paraíso, como nós chamamos, é o único lugar em todo o universo onde não existe mais o mal. Onde Deus vive e reina. Fora este lugar, que pode ser até uma dimensão, todo o universo onde você for vai encontrar o mal. É por isso que as outras filosofias acreditam na eternidade do mal. Isso, vamos ver tudo isso em outras aulas. Só para você entender isso agora. Se você for no fundo do mar, vai encontrar o mal. Nas profundezas. Se você for no universo, no espaço, você vai encontrar o bem, você vai encontrar o mal. Dentro de nós mesmos há o bem e o mal, nós seres humanos. Até nós cristãos, há o bem e o mal. Se você for para o mundo espiritual, há o bem e há o mal. Então o mal, ele é universal nesse sentido. Só há uma exceção, que é o paraíso. Agora, eu falei para os irmãos que nessa primeira aula eu não quero fazer uma coisa pesada, filosófica, muito pelo contrário. Quero trazer aqui uma palavra de esperança, de ânimo, como eu venho pregando aqui para os meus irmãos. Até porque eu também estou precisando. Hoje mesmo nós estamos bem preocupados, porque o meu filho está cercado de pessoas que já foram testados positivo para coronavírus. E o Eric é grupo de risco, né, meu menino. Tenho pedido oração a todas as pessoas que eu tenho contato via WhatsApp, mídias eletrônicas, eu tenho pedido oração por ele. Ontem eu e Iraci não passamos bem, se os irmãos prestaram atenção, desde a pregação passada que eu comecei a ter rinite de novo. Fazia tempo que eu não tinha rinite, mas com essa mudança de tempo, a rinite pegou e não tenho dormido bem, então tem sido uma semana difícil. Então eu também preciso de ouvir estas verdades aqui. E eu espero que meu irmão que está do outro lado me vendo e me ouvindo, Deus use estas verdades, Deus use essa palavra para trazer ânimo a você. Trazer esperança, trazer conforto, trazer força. Então vamos lá, meus irmãos. 3 atitudes que devem ser evitadas. Atitudes que devem ser evitadas quando o mal bate na nossa porta. Porque a tendência, quando nós estamos passando por um problema de sofrimento, é achar que Deus nos abandonou. E é por isso que essa pregação, eu até queria sugerir para o Lucas, ter colocado o nome, era Onde Deus Está Quando as Coisas Vão Mal. Eu até ia sugerir esse tema, depois mudei. Mas quando as coisas estão mal, a primeira coisa que você procura é Deus, principalmente você que é cristão. Então, nas 3 atitudes que devem ser evitadas, a primeira atitude é achar que Deus nos abandonou. Porque é sempre a pergunta que fazem, tanto faz cristão como não cristãos: cadê Deus? Os judeus perguntaram isso no Holocausto, em Auschwitz. Agora, em Mariana, no desastre de Mariana, no Brasil, fizeram a mesma pergunta: cadê Deus? Agora, nesse coronavírus, estão fazendo a mesma pergunta: cadê Deus? Então as pessoas acham que Deus nos abandonou.
Se você abrir sua Bíblia para João capítulo 11, é o capítulo todo de João capítulo 11. Nesta passagem nós podemos tirar várias lições. Aliás, eu vou tirar todas as lições de João capítulo 11. João capítulo 11. Nesta questão do problema do mal. E o problema do mal quando bate na porta dos filhos de Deus. João capítulo 11. A ressurreição de Lázaro. Porque nós encontramos aqui uma família cristã. Uma família que tinha Maria, Marta e Lázaro como os chefes da família, os destacados da família. E essas três pessoas, além de serem cristãs, eles eram discípulos próximos de Jesus Cristo, íntimos de Cristo. Veja só, eram pessoas íntimas de Cristo, eram tão íntimas, que toda vez que Jesus ia para Jerusalém, se hospedava na casa deles. Todas as vezes que Jesus ia para Jerusalém. Se você olhar na última semana de Jesus, em Marcos, a partir do capítulo 12, 13, quando Jesus entra em Jerusalém, não precisa abrir não, vou só citar para você. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele passa a sua última semana na terra, indo toda noite para a casa de Lázaro, toda noite. Porque a casa deles é aquela casa que fica em Betânia. E se você ver nos evangelhos, Jesus sempre que ia para Jerusalém, saía para se hospedar, para dormir em Betânia, que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. 3 quilômetros. Era a propriedade de Marta, Maria e Lázaro. Devia ser uma propriedade enorme. E Jesus então passava o dia em Jerusalém, no templo, ensinando, quando era de noite ia para Betânia, para a casa deles, dormia lá, se hospedava lá. Sempre Jesus se hospedou na casa deles, todas as vezes que foi para a Judéia. Todas as vezes. Então, em Marcos capítulo 11 em diante, que é a entrada triunfal de Jesus, você pode acompanhar isso. Ele passa o dia trabalhando, quando chega às 5 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde, vai para Betânia e lá fica. Muito bem. E João capítulo 11 narra a morte de Lázaro. Um amigo íntimo de Jesus, muito próximo de Jesus, e que o mal bateu na porta deles. E a primeira pergunta que a família de Lázaro fez foi: onde está Jesus? É achar que Deus os abandonou. Se você olhar o versículo 21 de João capítulo 11, versículo 21, quando Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, 4 dias depois já do sepultamento, e chega a notícia que Jesus chegou até lá, as pessoas avisam para ela que Jesus chegou. No versículo 21, Marta vai até Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. É a frase de Marta para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Em outras palavras era: o Senhor nos abandonou. E esse é o primeiro sentimento que vem na nossa cabeça, achar que Deus nos abandonou. Marta esquece o que Jeremias 23, 23 fala. Até é fácil decorar, né? Jeremias 23, 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e também não de longe? É claro que Deus jamais nos abandonou, nos abandona e jamais nos abandonou. Lembra que Jesus falou? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou com vocês, para todo sempre, até a consumação. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Promessa de Jesus, Mateus 28, 20, naquela grande chamada que eu falei recentemente aqui em outra pregação. E nesse caso aqui, no nosso caso de cristãos, não é nem que Deus não está presente. Pelo contrário, Deus não só está presente,
como está vivendo conosco, mais do que isso, habitando em nós. João, capítulo 14, versículo 16 e 17, um pouquinho para frente, ele vai dizer exatamente isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Em outras passagens, a ideia, o verbo, aparece como tabernacular. O Espírito Santo que tabernaculou em vocês. Vocês agora são o tabernáculo, a morada do Espírito Santo, a morada de Deus agora são vocês. O seu Espírito, o seu coração. Então, meu irmão, não cometa o erro de Marta, não cometa o erro de Maria, sua irmã. Por exemplo, João capítulo 11, versículo 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Essa é a primeira coisa que você tem que evitar quando enfrentar uma luta, quando enfrentar um problema, um sofrimento, o mal. Achar que Deus te abandonou. Nunca pense isso. Nunca. Os homens podem falhar contigo, a igreja pode falhar contigo, tua família pode falhar contigo, as pessoas que você ama podem falhar com você, mas Deus jamais. Ele nunca, nunca nos abandona. Segunda coisa que você tem que evitar nesse estudo sobre o problema do mal, ou quando o mal bater na tua porta, é achar que Deus se atrasou. Achar que Deus chegou atrasado. Que foi o caso deles aqui também. Por exemplo, olha o versículo 3. Quando eles mandam chamar Jesus, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 3. Ao receber a notícia, versículo 4, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Existem coisas que nós pedimos a Deus que é para ontem. Eu tenho coisas que eu pedi a Deus que já fazem 20 e tantos anos que eu peço. Quando eu pedi a Deus, era para ontem, isso há 20 anos atrás. 20 anos depois, eu percebi que aquilo que eu pedi a Deus não aconteceu ou não está acontecendo porque Deus se atrasou. Que é o que muitas pessoas pensam. Puxa vida, E tem hora que você deixa de orar porque acha que o tempo de Deus ajudar já passou. O tempo que dava para Deus consertar já passou, não dá mais. Era para Deus ter ajudado lá atrás, agora não dá mais. Em outras palavras, você está consciente ou inconsciente dizendo que Deus se atrasou. Jesus demora 2 dias. Se tinha uma coisa que Lázaro não tinha, era tempo. Quando as irmãs mandaram chamar ele, Senhor, está enfermo aquele que... Era para Jesus, na cabeça das irmãs, Jesus tinha que resolver, Jesus, o próprio Deus, de propósito, se demorou 2 dias. E ele chega a dizer que aquela enfermidade não era para a morte, e sim para a glória de Deus. Guarda isso aqui, que isso aqui é importante, depois vamos tratar sobre isso aqui. Existem algumas enfermidades, algumas lutas e até algumas mortes que são para a glória de Deus. Não sei se foi na Cielo que eu falei ou se foi em outro local. Se foi em outro local, tudo bem. Se foi na Cielo, eu vou repetir. Deus salva da morte e Deus salva pela morte. Não esquece disso.
Deus tanto salva da morte como salva pela morte. Lázaro é um desses casos que literalmente foi salvo pela morte para a glória de Deus. Como Tiago, o primeiro discípulo de Jesus, irmão de João. Muito bem. Ele demora mais 2 dias. Quando chega lá, e ele chega até a dizer o seguinte, por exemplo, João capítulo 11, versículo 14 em diante, 15 em diante. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Eu me alegro por não ter atendido a oração de Marta e de Maria para ir lá em Lázaro quando elas me oraram a mim. É isso que ele está dizendo. Jesus está dizendo, eu me alegro de não estar lá, de não ter atendido o pedido de Marta e Maria quando elas me solicitaram o pedido, quando elas oraram, quando elas rogaram. Quando Jesus chega, no versículo 17, chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Essa é a segunda coisa que você tem que evitar. A segunda atitude que você tem que evitar em relação ao sofrimento, ao mal, quando bate na nossa porta. Achar que Deus se atrasou. Deus nunca se atrasa na condução, na súplica, na oração dos seus filhos. Você sabe tão bem quanto eu, todo crente sabe disso, a questão do tempo Cronos, do tempo Kairos. O tempo dos homens e o tempo de Deus. O tempo da vontade humana ou o tempo da vontade de Deus. É o que está acontecendo aqui. Você não pode nunca achar que Deus se atrasou. Se Jesus tivesse me ouvido 2 semanas atrás, 2 meses atrás, eu não estaria assim. Não pense assim. Essa é a segunda atitude que você tem que evitar. Lembre-se do que Jesus fala lá em Jeremias 10, 23. Deus fala em Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir seus passos. Deus, Ele domina o trono do universo, e isso inclui a minha vida e a tua vida. Deus domina o trono do universo e das nossas vidas. Então essa é a segunda atitude que você tem que evitar. A primeira atitude é achar que Deus se atrasou para resolver a tua luta, o teu problema. Perdão. Primeira atitude é achar que Deus te abandonou nessa sua luta, nesse seu problema. Deus não te abandonou. A segunda atitude é achar que Deus não te abandonou, mas se atrasou. Não se atrasou. E a terceira e última atitude que tem que ser evitada é achar que Deus não pode resolver. Então, no nosso estudo como cristão acerca do mal e do sofrimento humano, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é essas 3 atitudes que devem ser evitadas. A tua mente, o teu coração, o teu espírito fraco, pecador, vai fazer de tudo para que essas 3 coisas bombardeiem tua cabeça e teu coração. Achar que Deus te abandonou, achar que Deus se atrasou e achar que Deus não pode resolver o seu problema. Essas 3 atitudes têm que ser, repito, derrubadas por terra em nome de Jesus. Não pode haver essas 3 dúvidas no seu coração, na sua mente. Porque se houver, o inimigo vai se aproveitar. Aconteceu aqui a mesma coisa, em João capítulo 11. Achar que Deus não pode resolver. Por exemplo, se você ler o versículo 37, alguns objetaram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Puxa, mas ele não é Deus? Ele não disse que é o Filho de Deus Todo-Poderoso? Então por que ele não pôde impedir que esse rapaz morresse, que é tão amigo dele? Até chorou, Jesus aqui até chorou quando viu a situação de Lázaro. Em outras palavras, eles estão achando que Deus não podia mais resolver o problema. Versículo 39, para você ver.
Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse: tire a pedra. Ele disse: não, Senhor, mas não... para que tirar a pedra? Já está fedendo, já está podre. Não tem mais solução nesse problema. Veja bem, eu estou falando de cristãos íntimos de Jesus Cristo. Pessoas que ouviram as pregações do Evangelho da boca do próprio Jesus, que comeram com ele, que hospedavam Jesus, que Jesus dormia na casa deles, amanhecia na casa deles. Pessoas que tocaram Jesus. No caso de Maria, chegou a lavar os pés de Jesus com lágrimas. Eu estou falando das pessoas mais santas do mundo, mais cristãs do mundo. Mas quando o sofrimento e o mal batem na porta, coisas que não eram para existir na sua mente, no seu coração, existiam. E se existiu no coração deles, pode existir no meu e no teu. Porque uma coisa é saber sobre Deus. Outra coisa é você crer realmente em Deus. Uma coisa é você ver o mal no mundo. Outra coisa é o mal bater na tua porta. Aí é a questão. Então essas 3 atitudes têm que ser evitadas de cara. Eu estou batendo nessa tecla porque esses 3 primeiros passos são fundamentais para todo estudo acerca do problema do mal e do sofrimento humano. Por isso que eu estou repetindo. Quais são as 3 atitudes que têm que ser evitadas? Achar que Deus nos abandonou. Segunda, achar que Deus se atrasou. Terceiro, achar que Deus não pode resolver. Está aqui um problema que ninguém pode resolver, nenhum ser humano pode resolver, nenhuma ciência pode resolver, nenhuma tecnologia pode resolver. Nem todas as mentes humanas juntos, nem todos os recursos humanos juntos, nem toda a tecnologia junto, nem todo o dinheiro do mundo junto podia resolver um problema desse de Lázaro. O homem está perdido. Não há nenhuma solução, nenhuma esperança. Mas por Deus que nós cremos, que nós conhecemos, nunca ache que Deus não pode resolver seu problema, nunca. Aquele velho jargão cristão, nunca apresente um grande problema a Deus. Apresente um grande Deus ao seu problema. É o que Jesus falou em Mateus 19, 26. Isto é impossível aos homens, mas para Deus, tudo é possível. Eu costumo dizer, isso é uma frase do pastor Helder, os nossos sonhos só se tornam esperanças perdidas quando não são os sonhos de Deus ou quando não pedimos a Deus para sonhar conosco. Nossos sonhos só se tornam esperanças perdidas quando não são os sonhos de Deus ou quando não pedimos a Deus para sonhar conosco. Em outras palavras, não há problema aqui que Deus não possa resolver. Além dessas 3 atitudes que devem ser evitadas, eu tenho que falar para os meus irmãos 5 verdades eternas quando o mal bate na nossa porta. A primeira verdade eterna que nós temos que afirmar como cristão é que Deus nunca deixa de nos amar. Nunca. Se eu te perguntar, Deus deixou de amar Jesus quando permitiu que ele fosse crucificado naquela cruz, pintasse de sangue toda Jerusalém, todo aquele sofrimento do seu filho, e Deus Todo-Poderoso ver tudo aquilo, é porque Deus deixou de amar Jesus Cristo? Não. Assim, quando o sofrimento bate na nossa porta, uma verdade eterna que eu tenho que me lembrar. Apesar dos sofrimentos, Deus nunca deixa de nos amar. Olha o versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro chamar Jesus. Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Isso aqui é o testemunho das irmãs de Lázaro.
testemunhando como cristãs que Jesus amava seu irmão Lázaro, cristão também. Olha o versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Esse aqui é o testemunho do apóstolo João, testemunho da igreja. Olha, não há dúvida de que Jesus ama Marta, Maria e João. Marta, Maria e Lázaro. Mas se você for lá no versículo 36, então disseram os judeus, vede quanto o amava. No momento que ele chora, e quando ele está chorando, os judeus dizem, vede quanto ele amava. Veja bem, é o testemunho de Deus, é o testemunho do apóstolo João, da igreja, os discípulos, e é o testemunho até dos descrentes, daqueles que não criam em Jesus Cristo. Olha, uma coisa nós podemos afirmar: Jesus ama Lázaro. Jesus ama esta casa. Jesus ama esta família, Marta, Maria e Lázaro. Essa é a primeira verdade eterna, meu irmão. Deus nunca deixa de nos amar. É difícil você sentir o amor de Deus dependendo da dor que você está passando. É difícil. Mas Deus está lá nos amando. Se você não ver, não é porque Deus não está te amando ou deixou de te amar. É muitas vezes pela nossa fraqueza, nosso pecado. Às vezes a dor é tão grande que o conhecimento que nós temos de Deus e a devoção que nós temos a Deus é eclipsada pela dor. Eu fiquei muito abalado com a morte do pastor Jurandir. Fiquei muito triste. Principalmente porque foi uma coisa que eu não estava esperando. De repente, um dia eu fiquei sabendo que ele estava doente. No outro dia estava bem grave a situação. No outro dia chegou a falecer. Então, para mim, foi um choque. Porque eu gostava muito do pastor Jurandir. Muito, vai ser uma bênção participar da ressurreição e reencontrar o irmão Jurandir na glória. Mas para mim foi um baque. Foi um baque tão grande que minha mente, quando eu começava a pensar nele, o jeito dele, as brincadeiras dele, as coisas que nós fazíamos, aquelas conversas que nós... Na hora que eu começo a pensar, meu cérebro travava, porque eu não aguentava me lembrar dele sabendo que ele estava morto. Meu cérebro travava na hora. Mesma coisa aconteceu com o meu amigo Félix lá no meu Ceará. Meu grande amigo mesmo. Na hora que chegou a notícia que ele morreu, meu cérebro não consegue pensar nele e ele morto. Eu começo a pensar e a cabeça já foge porque foi um choque. Mas eu sei que mesmo diante dessas... Imagina a família do pastor Jurandir, né? Eu sou apenas um amigo. Imagina a sua esposa e seus filhos. Mas eu sei de uma coisa. Deus ama o pastor Jurandir e Deus ama a família do pastor Jurandir. Deus ama tanto o pastor Jurandir que fez o melhor que pôde por ele, aqui na terra e na glória. É o que Romanos nos ensina, né? Romanos 8,37. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo alista um bocado de lutas e sofrimentos. Ali está uma grande descrição do problema do mal. Ele diz, apesar de tudo isso, espada, fome, em tudo isso, todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E Romanos 8,39 ele conclui dizendo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem o sofrimento, nem o mal, nem a morte, nem a espada, nem a fome, nem a peste. Nada. Segunda verdade eterna. Creia, meu irmão, que Deus nunca perde o controle das nossas vidas. Esse capítulo 11 é uma prova bem clara do que eu estou te afirmando. Tudo o que aconteceu na família de Lázaro
na vida de Lázaro estava sob o controle de Deus. Tudo isso que aconteceu aqui. Ele recebe a notícia, ele demora 2 dias, ele avisa para os discípulos que até se alegra não estar lá, não ter ido lá na hora que eles clamaram por ele. Ele chega lá, fica fora, uma irmã vai visitá-lo, depois ele entra na aldeia, aí vem as pessoas, tinha muita gente, já que Lázaro é uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, um homem de grandes posses também. Então tinha muita gente lá. Quando ele chega lá, tudo aquilo, e antes de fazer o milagre, ele ainda dá graças a Deus, porque tudo estava no controle de Deus. Deus nunca perde o controle da sua vida. Eu lembro muito do meu professor de pedagogia e outras matérias no seminário, chamado Dr. Gary Barber, mestre Gary Barber. O Gary, ele jogava futebol. Foi o único americano que eu vi jogar bola bem, foi esse na minha vida. Hoje tem vários, né? Hoje tem bastante, mas naquele tempo é difícil encontrar um americano que jogasse futebol bem. Esse jogava. E o Gary, uma vez jogando futebol, no meio da quadra ele ficou tonto. Corre, descolamento de retina. Descolamento de retina, uma coisa grave. Naquela época, ele foi para os Estados Unidos para fazer a cirurgia, para ver se tinha condições. Ele foi sério, daqui para lá foi sério. E ele contando depois que quando estava ali naquele médico para fazer o exame lá com o médico, ele caiu a ficha, disse, meu Deus, eu vou entrar agora ali naquele médico, talvez eu receba a notícia que não tem jeito, e agora eu vou ficar cego pro resto da vida. Ele era um homem dos 35, 40 anos na época, mais ou menos por aí. Novo, 35, 40 anos na época. Eu vou voltar, vou ficar cego, como é que vai ser a nossa vida? Como é que eu vou sustentar a minha família? Quem é que vai querer sustentar um missionário cego? Será que as igrejas vão querer me manter lá no Brasil? Manter um missionário cego? Olha só. E quando ele começou a pensar, que ele começou a ver a sua situação, gente, eu posso daqui a pouco estar cego pro resto da vida. Isso na hora de entrar. E de repente veio aquele desespero, aquela angústia, aquela ansiedade, e aquele sufoco. Ele disse para nós, meus irmãos, de repente, é como se alguém tivesse sussurrado nos meus ouvidos. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Em outras versões, sossegai e sabei que eu sou Deus. Ele disse que naquele momento, sabe, tirou aquele peso. Senhor, está nas tuas mãos, o que o Senhor decidir vai ser bom para nós. Isaías 30,15 diz, Isaías 30,15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Em vos converterdes e em sossegar está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Terceira verdade eterna. Deus é glorificado em nossas vidas. Eu já falei que Deus nunca deixa de nos amar. Eu já falei que Deus nunca perde o controle. E a terceira coisa, Deus é glorificado em nossas vidas. Algumas lutas que nós passamos, meus irmãos, se passarmos como cristãos, e não são fáceis, né, de passar, Deus é glorificado em nossas vidas. Isso é a coisa que as pessoas não falam em batalha espiritual, né? Tem muita porção de batalha espiritual. As pessoas não falam muito em expulsar Satanás, vencer o diabo, não falam muito isso. Lutero dizia que a coisa melhor que um cristão pode fazer, não é bem assim a frase de Lutero, deixa eu refazer a frase. Lutero dizia mais ou menos o seguinte: quando
você não consegue expulsar Satanás pela leitura da Bíblia, pela oração, a melhor coisa a fazer é escarnecer dele. Lutero falou isso e outros teólogos famosos falaram isso também. E como hoje se fala muito em expulsão de demônio, batalha espiritual, deixa eu te falar aqui uma coisa. Deus é mais glorificado em nossas vidas quando, apesar de todo o sofrimento, eu continuo glorificando o nome de Deus. É isso que Satanás não suporta. É você, apesar do sofrimento e da luta que está passando, glorificar o nome de Deus. Satanás é humilhado, ele é escarnecido. É o que aconteceu, por exemplo, no livro de Jó. Eu gosto daquela parte que Deus pega Satanás, esfrega o nariz dele no chão e diz: está vindo ali meu servo, Jó, aquele ali é fiel. E o que Satanás diz para Deus? Você dá tudo para ele, do bom e do melhor, tira para tu ver uma coisa. E Deus diz: tá bom, pode tirar. E tira tudo que pode, tira os bens materiais, tira a saúde, tira a família, deixa ele naquela situação. E Deus pode voltar, pegar o nariz de Satanás de novo, esfregar no chão e dizer: está vendo? Esse aqui é meu. O livro de Jó é o livro do escárnio de um cristão a Satanás. De uma pessoa que ama a Deus a Satanás. Passa o que passar, aconteça o que acontecer, eu vou glorificar o nome do meu Deus. A glória de Deus é o maior bem que eu posso buscar. O que eu posso fazer de melhor na minha vida, seja no tempo bom, na bonança, seja nas tempestades, seja na saúde, seja na doença, seja na riqueza, seja na pobreza, seja na abundância, seja na escassez, é glorificar a Deus. Como o rei Davi disse: a tua glória é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvo. Deus, ele não é insensível ao nosso sofrimento. Então você vai glorificar a Deus, você está sofrendo, pessoas na sua família estão doentes, pessoas na sua família que você ama podem morrer, entes queridos podem morrer da sua família, e você continua glorificando a Deus, como a mulher de Jó falou para ele. Você vai continuar crendo em Deus, glorificando esse Deus, na situação que você está. Jó sabia que buscar a glória de Deus é o maior bem que eu posso fazer para mim, para minha família, para o mundo. Até porque Deus não é insensível ao nosso sofrimento. Versículo 35 é famoso. Jesus chorou. Ele chorou por quê? Porque ele viu o sofrimento. Ele viu o que o pecado fez à sua criação. Ele contemplou com seus próprios olhos o que o pecado fez com a criação dele. Que não era para ser assim. Ele não é insensível. Versículo 4, João capítulo 11, versículo 4, ao receber a notícia de Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aquele sofrimento que aquele pessoal passou, não só Deus não é insensível ao sofrimento que eles passaram, como Deus operou o milagre, mas tudo com um propósito maior: a glória de Deus. Jesus glorificou a Deus no sofrimento, na cruz. Onde mais Deus foi glorificado neste mundo foi na crucificação do seu Filho Jesus Cristo. Em todo aquele sofrimento. Lembre-se do que o profeta falou de Jesus Cristo. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Não é que Deus é masoquista, ou que Deus tem um masoquista que é o que gosta de sofrer, e tem um sadomasoquista que é aquele que gosta de fazer as pessoas sofrendo. Deus não é sadomasoquista, que olha para os seus filhos sofrendo para ser glorificado, para ter prazer. Não. Ele não é insensível ao nosso sofrimento. Tanto é que ele mesmo sofreu muito mais do que qualquer ser humano para poder nos livrar
do pecado, da morte e do sofrimento eterno. Isso não é ser sadomasoquista. Isso é ser um Deus sábio e de amor. A quarta verdade é que nós não podemos negar uma coisa, meus irmãos. É que na nossa vida nós passamos mais tempo nas bênçãos do que nas lutas. Dentre as 5 verdades eternas que eu estou te dando para cá, lembre-se, a primeira é Deus nunca deixa de nos amar. A segunda, Deus nunca perde o controle da situação das nossas vidas. A terceira, Deus é glorificado em nossas vidas, mesmo no sofrimento, ou até mais ainda no sofrimento. Paul Washer, que costuma muito dizer isso, Paul Washer, pregador americano. Glorificar Deus é você ver um ente querido seu morto num acidente, um filho, e você continuar glorificando. Isso é glorificar Deus. Isso Satanás não suporta. É assim que a gente humilha o inimigo e é assim que a gente glorifica Deus. E a quarta verdade eterna é que nós passamos mais tempo nas bênçãos do que nas lutas. É porque na luta nós colocamos dúvida na nossa fé. E nas bênçãos esquecemos de agradecer a Deus como deveríamos agradecer. Todo filho de Deus é abençoado e recebe bênçãos. Deus nos livre e nos sustente todos os dias de maneira sobrenatural. Mas principalmente que Deus nos sustente com espírito de gratidão, para não sermos lerdos para agradecer e rápidos para reclamar. Essa é a grande verdade e esse é o grande problema, é que somos lerdos para agradecer a Deus e rápidos para pedir. Nesse tempo de pandemia, todo dia você, quando acordar, você deve agradecer a Deus. Senhor, obrigado por mais um dia de vida para mim, para minha família, para meus filhos. Obrigado por mais um dia que o Senhor me livrou. Digamos que eu e você pegue o Covid-19 amanhã. Nós vamos lamentar e reclamar com Deus? Que Deus nos livre dessa má hora. Ora, desde novembro do ano passado até agora, Deus tem me livrado. Eu tenho passado mais tempo na bênção do que na luta. Será que nós temos agradecido a Deus tanto assim, esses tempos de livramento que Ele nos dá? Será que vamos reclamar se por acaso amanhã ou depois ficarmos contaminados? Que Deus nos livre dessa má hora? Esse é um princípio eterno, uma verdade eterna. Passamos mais tempo nas bênçãos do que nas lutas. Sem contar que as lutas do tempo presente não se podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Porque quando essa luta passar, meu compadre, o tempo futuro, o paraíso, não teremos lutas nenhumas. Se aqui na Terra nós passamos mais tempo nas bênçãos, na eternidade vamos ter uma eternidade da bênção. Então dá para aguentar um pouquinho as lutas aqui. Desculpe, estou com renite. Nós temos infinitos motivos para agradecer a Deus, mas não temos motivos para reclamar de Deus. Quinta verdade eterna. Deus não é culpado pelo mal. Esse é um tema que nós vamos trabalhar mais para frente. Por que que existe o mal no mundo? Por enquanto, para não se alongar, uma coisa que nós temos que ver, que todo o mal que há no mundo, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. A culpa é dos homens. Deus não criou o mal. Deus não criou um mundo mal. Foi o homem que trouxe o mal para este mundo. Deus poderia virar as costas para a humanidade, ou cobrir a humanidade com aquela capa preta da morte, enterrar todo mundo, e Deus seria justo. Mas Ele não virou as costas para a humanidade. Pela sua graça e misericórdia, Ele continua sustentando este mundo e dando oportunidade aos homens. Alguns só vão encontrar Deus justamente na dor, no sofrimento e no mal. Deus usa o próprio mal para fazer com que os homens voltem-se para Ele para se livrar do mal eterno. Olha a sabedoria de Deus. E Deus não é culpado por esse mal. No reino de Deus não existe o mal. No paraíso, como eu já falei no início, não existe o mal. Só no universo humano, material. No inferno não existe o mal. Essas são as 5 verdades eternas que você tem que entender,
quando o mal e o sofrimento batem na sua porta. Primeira, Deus nunca deixa de nos amar. Segunda, Deus nunca perde o controle. Terceira, Deus é glorificado em nossas vidas. Quarto, passamos mais tempo nas bênçãos do que nas lutas. E quinta e última, Deus não é culpado pelo mal. Lembrando que esse último ponto vai ser motivo de uma outra aula mais para frente. Para concluir, meus irmãos, depois de vermos 3 atitudes que devemos evitar, depois de vermos 5 verdades eternas, eu quero encerrar falando de 3 promessas benditas. Quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta. Eu não quero ser exemplo. Eu detesto ser exemplo para as pessoas, porque eu não sou. Cada vez que o tempo passa e cada vez que eu vou ficando mais velho e vou aprendendo um pouco mais de Deus, eu percebo o quanto eu sou pecador. Nessa questão do problema do mal, do sofrimento, eu posso dizer para os irmãos que eu tenho boas lições a ensinar a muita gente, na teoria, na teologia, mas principalmente na prática. Porque na minha vida eu carrego muitas marcas do mal e do sofrimento batendo na minha porta, desde criança. Oro todos os dias para Deus me livrar desses momentos difíceis, do mal e do sofrimento batendo na minha porta. E rogo a Deus que Ele me dê fé suficiente para quando eles baterem, eu enfrentá-los como cristãos. E uma das coisas que me sustenta e tem me sustentado esses anos todos são essas 3 promessas benditas, quando o mal e o sofrimento batem na nossa porta. A primeira promessa bendita: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil de falar, é fácil de pregar, mas é difícil de viver quando o mal bate na sua porta, quando o sofrimento bate na sua porta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No entanto, é uma promessa de um Deus que não pode mentir. E o sofrimento que você está passando nesse momento, de alguma maneira, vai cooperar para um bem maior. Veja que ele não está dizendo em Romanos 8:28 que todas as coisas vão ser boas do nosso ponto de vista. Não. A promessa é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, esta luta, este sofrimento, de alguma maneira, vai cooperar para um bem maior, para a tua vida, para a tua família, para a tua igreja e para este mundo. Sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando eu estou no sofrimento, eu só enxergo o sofrimento. Quando eu estou na luta, eu só enxergo a luta. Mas, se eu tiver um pouquinho de calma e for conversar com Deus, de alguma maneira você vai entender que tudo o que acontecer na tua vida, uma vez que você é filho de Deus, vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. É o exemplo de Cristo. Jesus, o Filho de Deus, passar por toda aquela dor, aquela luta, aquela morte cruel que ele passou. E diz a Bíblia que Jesus passou por tudo aquilo, Hebreus capítulo 12, em troca da alegria que lhe estava proposta depois da cruz. Ou seja, a bendita cruz de Cristo, que cooperou para o bem maior do universo. Se não é aquela cruz, se não é aquela luta, se não é aquela dor, se não é aquele mal que fizeram a Cristo, a Deus, se não é aquela crueldade que fizeram com Cristo, o universo não teria nenhuma chance para existir um bem real e eterno. Aquilo que aconteceu em Jerusalém há 2000 anos atrás cooperou para o bem daqueles que amam a Deus.
A cruz de Cristo é a prova maior de que esta promessa, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade. Você não pode desconsiderar esta promessa, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei da sua luta, não sei do seu sofrimento, o que você já passou, está passando ou poderá vir passar. Eu sei dos meus. Mas qualquer que seja ela, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o sofrimento, de alguma maneira Deus vai usar isto para cooperar para um bem meu e de outros. Segunda promessa. A segunda promessa bendita é que não há provação neste mundo que não possamos resistir. Por pior que seja a dor, por pior que seja a provação, por pior que seja a luta, a dificuldade, por pior que seja o mal que esteja batendo na tua porta, Deus é fiel e não permite que você seja provado, tentado além das suas forças. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que a possais suportar. Você conhece aqueles barcos, aqueles navios, né? Todo barco, todo navio tem assim uma linha. Eles pintam o navio, chama-se linha do peso ideal. Aquela linha significa que aonde a água bater, ali é o limite de peso para o barco. Linha do peso ideal. Está aqui um barco, está aqui a linha, né? Você vai colocando peso no barco, ele vai afundando, afundando. Quando chega a água, bate naquela linha, parou. Não pode colocar mais peso, porque aquela linha é chamada linha do peso ideal. Aquilo é o que o barco consegue suportar, barco, navio. Deus passou uma linha na minha vida e na tua vida, que diz, até aqui o mal e o sofrimento podem bater, a provação e a tentação. Passou daqui eu não deixo. Por quê? Porque não pode suportar. Não há provação que não possamos resistir, porque Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Essa é a segunda promessa bendita. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Primeira promessa. Não há provação que não possa resistir, porque Deus não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Segunda promessa. Terceira e última promessa. Quando Deus não remove um problema das nossas vidas, Ele cobre com a sua graça. Essa é a terceira e última promessa bendita. 2 Coríntios 12, 9 em diante. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo está dizendo aqui que orou 3 vezes para que Deus tirasse um problema da vida dele, um espinho na carne, uma luta, um mal que batia na porta dele, um sofrimento. E Deus respondeu para Paulo, não. E Paulo podia perguntar, mas Senhor, por quê? E Deus respondeu para Paulo, olha Paulo, eu não vou tirar esse espinho, essa luta na tua carne, na tua vida. Porque é com esse espinho, com essa luta que você vai me glorificar mais ainda. E vai ser um bem para a tua vida. Paulo entendeu o que eu estou acabando de afirmar. Quando Deus não remove uma luta das nossas vidas, um espinho da nossa carne, quando Deus não remove um sofrimento da minha vida, da tua vida, Ele cobre com a sua graça
para que nós possamos suportar. Como disse o rei Davi, a tua graça me basta. A tua graça é melhor do que a vida. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né? A tua graça me basta. O rei Davi, depois que passou por uma grande luta, ele disse o seguinte: foi bom eu ter passado pela provação para que pudesse aprender dos teus decretos. Conclusão, irmão. Pense um pouquinho o que eu vou concluir aqui. Nós reclamamos, nós sofremos, nós gememos na hora do sofrimento. Não é errado. Mas temos que lembrar do que foi falado nesta noite quando passarmos por lutas e dificuldades. 3 atitudes que devem ser evitadas: achar que Deus nos abandonou, achar que Deus se atrasou, achar que Deus não pode resolver. Essas 3 atitudes têm que ser rejeitadas na nossa mente. 5 verdades eternas que nós temos que nos lembrar: Deus nunca deixa de nos amar, Deus nunca perde o controle, Deus é glorificado nas nossas vidas, passamos mais tempo nas bênçãos do que nas lutas, e por último, Deus não é culpado pelo mal. E 3 promessas benditas: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não há tentação que não possamos resistir, ou provação que não possamos resistir, porque Deus é fiel, não permite que sejamos tentados além das nossas forças. E por último, quando Deus não remove um problema das nossas vidas, Ele cobre com a sua graça. Lembre-se que o próprio Deus é quem dá testemunho de tudo isso que eu falei aqui, na Bíblia e na prática. Porque para que nós tivéssemos luz, Jesus veio para um mundo de trevas. Para que tivéssemos a união com Deus, Jesus se separou do Pai. Para que possuíssemos a sabedoria, Jesus se fez ignorância. Para que nos revestíssemos da inocência, Jesus se fez pecado por nós. Para que Deus estivesse em nós, Jesus ficou longe dele. Portanto, meu irmão, minha irmã, nunca pergunte onde está Deus quando as coisas vão mal. Pergunte onde está seu coração e sua fé quando as coisas não estiverem tão bem. Eu encerro citando Jeremias 29, 11 e 13. Diz o Senhor Deus o Todo-Poderoso: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Portanto, diz o Senhor Deus: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Diz o Senhor: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus por mais essa aula. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Helder e que eu e você possamos continuar aprendendo, pesquisando, buscando na palavra e aplicando tudo aquilo que a gente tem aprendido nesses dias. A nossa programação dessa semana continua. Amanhã, quinta-feira, nós teremos mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube às 10 horas da manhã para os juniores, pré-adolescentes e adolescentes. Essa série Te Faça um Desafio, ela continua então nessa quinta-feira, que você possa acessar, que você possa compartilhar esse vídeo. Na sexta-feira nós teremos a convocação da oração, ali nos grupos do WhatsApp, e também teremos à noite a live dos adolescentes. Então às 19h30
no Instagram do Identidade, que é identidade.cieb. Você pode acessar ali também, acompanhar essa live que acontece às 7h30 ali no Instagram. No sábado, como é o último sábado do mês, nós também teremos uma live dos casais. Então, que você possa acessar o Instagram da igreja, Cieb Caçapava, e assistir e acompanhar essa live junto com a gente. 7h30 da noite no sábado, então, uma live, e no domingo nós voltamos às celebrações às 10 e às 19 horas, aqui também no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe, que Deus continue transformando a sua vida, que você possa continuar buscando a respeito dessa verdade que liberta. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, tenha um restante de semana na presença do nosso Deus.